O nosso tema de hoje, nesse encontro de número 73, no dia 4 de abril de 2018, será, por certo, desafiador. Então, vamos lá, sem delongas. Nós estamos trabalhando com a carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 11. E nós vamos, portanto, trabalhar a partir do primeiro versículo a leitura. Eu convido a vocês a nos acompanhar com as imagens que estão sendo projetadas e aqueles que estão em áudio, que possam acessar a sua Bíblia e nos acompanhar nesse estudo da noite. Vamos lá. Primeiro versículo, capítulo 11. Paulo diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo. Não. Que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. E só eu fiquei. E buscam a minha alma? Mas, que lhe disse a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Vamos ficar por aqui. Hoje, nós vamos trabalhar especificamente esses dois versículos. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. A questão levantada por nós como tema: por que não compreendemos a mensagem do Evangelho? É uma pergunta que, a princípio, tem uma resposta simples. Nós podemos dizer: por infantilidade, por imaturidade. Mas nós podemos aprofundar mais um pouco no tema. Porque há, por certo, uma análise interessante que podemos desenvolver, no que remonta ao entender a mensagem intelectualmente, e a outra é compreendê-la em espírito e verdade. Intelectualmente, pode ser simples a análise do texto. Basta o esforço, a observação, uma análise criteriosa, detalhada, que nós podemos verificar o contexto e tirar, inclusive, consequências de foro psicológico, emocional, sentimental, espiritual. Mas quando o assunto
se refere à parte espiritual, aí, naturalmente, nós seremos obrigados a refletir sobre as questões que envolvem a sensibilidade, como também o enrijecer-se diante da proposta. Não se interessar por mergulhar no processo do aprendizado. E isso, naturalmente, vai nos remontar à reflexão que envolve as questões da maturidade. O eu profundo em busca da libertação, da maturação, do desenvolvimento que liberta. Afirma Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, que o desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado de natureza emocional. A conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade, como expomos, quando se é portador de equilíbrio mental, mediante o estudo, o exercício, as leituras. No entanto, o amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Muitos fatores contribuem para essa ocorrência, na generalidade dos fenômenos emocionais. Entre outros, destacamos os atavismos culturais e sociais, no que dizem respeito à infância e aos poucos direitos que lhes são concedidos durante a formação da personalidade da criança. Aí ela vai discorrer sobre aspectos importantes que envolvem, inclusive, a educação na atualidade. Mas nós vamos ficar na reflexão que envolve o atavismo ancestral, psicológico, que nós trazemos. Trazemos na nossa bagagem espiritual. Isto é relevante, porque nós vamos viver um grande desafio, que é lidar com os convites que dimanam da nossa essência espiritual, que são despertados ou induzidos também pelas influências que recebemos do meio, pela presença dos benfeitores espirituais ou daqueles que convivem conosco, que nos projetam, incentivam em bases sentimentais elevadas, que nos trazem experiências dadivosas. São fatores que vão nos auxiliando para esse despertamento, para a conscientização do que efetivamente nós trazemos quanto espíritos imortais. Temos as aquisições que são básicas e estamos em busca de aquisições que transcendem aqueles valores já então incorporados. Esta é a senda da evolução. Progredir sempre, tal a lei. Isso para nós em Espiritismo é extraordinário, porque nós estamos em constante descoberta. Quando Paulo traz para nós, no verso 7º, a questão que Israel buscava e não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e outros foram endurecidos, ele está trabalhando em nível íntimo, como também ele trabalha as questões que envolvem a coletividade, os grupos. Obviamente aqui o assunto é Israel. E quando trata-se do povo israelita,
Emmanuel nos conclama a refletir no livro A Caminho da Luz que Israel simboliza toda a humanidade caminhando para a espiritualização. Todo o povo de Deus. Todo o povo que se candidata, portanto, ao despertar da consciência. Este é o símbolo. Mas nem sempre os nossos anseios, o nosso desejo, a nossa busca da felicidade, ela se concretiza da maneira com que nós desejamos. Porque somos ainda crianças espirituais, que estamos lidando com os nossos limites e aprendendo a lidar com os recursos que a providência divina nos oferece. Então, quando Paulo fala sobre os eleitos o alcançaram. Ele está falando que os eleitos são aqueles espíritos que foram privilegiados numa escolha que vem do alto, como aqueles que são marcados para conquistas, para ocuparem cargos, para receberem missões especiais, se destacados da grande massa por um capricho do mundo espiritual? Por certo, não. Os eleitos alcançam porque os eleitos, na verdade, investem, procuram, se dão nesse mecanismo da evolução. Aqui entra aquela conversa sobre a chamada meritocracia. Observemos. Meritocracia. Nada acontece por acaso, tudo depende dos nossos esforços. Dentro desta reflexão dos eleitos que alcançam, nós escolhemos uma passagem do Evangelho que está em Mateus, no capítulo 13, na passagem conhecida como a parábola do semeador. E nós não vamos trazer a passagem toda, mas vamos nos deter numa fala de Jesus, quando depois dele narrar o primeiro trecho, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vamos ficar por aqui. Jesus está explicando a parábola. A parábola é aquela história que é narrada para exemplificar um conteúdo que o mestre oferecia para os seus discípulos, dentro de uma tradição do mundo antigo. Então ele conta o primeiro trecho, e aí ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis aqui um desafio. Se ele é mestre, ele está chamando a atenção, inclusive definindo que ali, entre aquele grupo, existem aqueles que têm ouvidos e outros que não têm ouvidos. Em qual sentido? O auscultar com profundidade o ensinamento? Ou uma chamada de atenção para que a essência do nosso psiquismo, que é divina, que nasce, que foi criada para brilhar,
Não seja conspurcada no seu movimento da busca pelo nosso ego, pelo ego ancestral, pelo primitivismo que nós trazemos, que foi importante nas fases iniciais, no que remonta à manutenção, os desejos, as paixões, mas que à medida em que nós estamos nos aproximando do Mestre por excelência, que é o revelador, lembrando que Deus envia reveladores para nos auxiliar. Allan Kardec nos explica com uma magnitude, com uma beleza extraordinária no livro A Gênese, que esse ano completa 150 anos. A Gênese, os milagres e predições. No seu item 7, por exemplo, ele fala dos reveladores, para que haja a revelação, o Senhor conta com eles. E o grande lance é que eles sejam passivos, ou seja, que eles calem a própria voz para poder representar uma voz superior. Essa semana nós comemoramos o aniversário de Chico Xavier. Ontem eu fiz um estudo numa casa espírita e toquei exatamente nesse ponto. A capacidade que o Chico foi adquirindo em se apassivar. O Chico calou para que os espíritos falassem por ele. Isso é magnânimo. Isso nos remonta a expressões, por exemplo, como a de João Batista, o precursor de Jesus, quando ele fala que é necessário que ele, o Cristo, cresça e que ele, João, diminua. Na verdade, em bases de espiritualidade, ele está falando assim para nós. É necessário que as nossas personalidades cedam, que as nossas ideias, que os nossos pensamentos, eles possam ceder espaço para que nós, como espíritos, reflitamos a ideia que vem do alto. Por isso, é valioso a resignação e a obediência no que remonta aos ditames do caminho. Não sermos passivos, omissos, no seu sentido da indiferença, não é? Ou da omissão, que muitas vezes acarreta até muitas responsabilidades para nós, mas ampliar esse entendimento no que remonta à resignação quanto ao que nós não damos conta de fazer. Sermos obedientes àquelas dicas que a vida nos oferece, que muitas vezes pode favorecer até encurtar caminhos, cuidando de nós outros, de nós mesmos, no que remonta às nossas instintividades, às nossas paixões. Então João diz, é necessário que ele cresça. Então nós temos que operar com a nossa vontade, com a nossa habilidade, com a nossa inteligência, com a nossa memória, para permitir que o amor surja, que o amor cresça, que o sentimento possa nos guiar para territórios sagrados, que nós possamos nos elevar cada vez mais. Então é necessário ter ouvidos de ouvir. Por isso é que Jesus, no imperativo, diz, ouça. Aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele tinha que contar história, ele tinha que dramatizar, ele tinha que usar figuras de imagem, de sons, para que a mensagem pudesse chegar para todos. E a mensagem chega para todos. A revelação, no seu caráter universal, brinda a humanidade inteira. Do mais primitivo ser que se encontra na ambiência terráquea, até os mais evoluídos, estão recebendo a mensagem. Então, ele responde,
Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, para a gente conectar com Paulo, o reino, a verdade, a revelação, ela, na verdade, ela vai alcançar os eleitos que se dignificam para recebê-las. Por isso é que ele diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por que a vós é dado? Porque eles se fizeram merecedores. Eles lutaram para isso. Nós estamos aqui em busca do merecimento. Nós estamos aqui abrindo o coração no afã de receber o contributo. Ninguém chega por acaso, repetimos. Ninguém chega por privilégios, enaltecemos. Embora, muitas vezes, nós somos embalados pela providência divina e nos julgamos caroneiros da evolução. Muitas vezes, nos apoiamos na evolução do outro. Muitas vezes, nós fazemos do outro verdadeiras muletas, apoiadores. E eles, quando enviados, se apresentam com muito carinho e devoção, para que até a gente possa até acreditar nisso mesmo. Mas, na verdade, eles querem o quê? Que nós possamos caminhar com os próprios pés. Eu vou dar um break para agradecer a presença dos amigos do chat. Ao Ederson, ao Rui. Muito obrigado a Maria, a Elis, tanta gente aqui, a Helena. Eu abraço ao Daniel, a Marinalva, a Anitta, Leonilda, a Alice, o Ricardo. Gente, um grande abraço para todos. A Cleusa mandou para você flores. A Regina Lazzarini está conosco. Aí, Regina, tudo bem, querida? Amanhã nós estamos lá na FIAC, hein? A Flávia, a nossa querida Cleusa hoje está com uma dificuldade, não pôde estar presente. Mas, queridos amigos, muito obrigado. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Porque aquele que se tem, se dará, e terá em abundância, continuou Jesus com os discípulos. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então ele está falando que os eleitos vão se graduando e vão recebendo mais. Porque a quem é dado, muito será cobrado. A quem é dado, a misericórdia vai acrescendo dádivas. Em compensação, o Paulo está falando para nós nesse versículo 7, que outros foram endurecidos. Ou seja, eles foram endurecidos pela providência divina, ou eles mesmos se endureceram no que remonta à mensagem. A passagem mais à frente, inclusive, vai dizer que bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Isso é extraordinário para a gente pensar. Então, Paulo de Tarso, nesse versículo 7, está nos conclamando a pensar sobre a responsabilidade que chega para os nossos corações nesse momento em que estamos diante do Evangelho teológico, e eu até chamo o coração de vocês para que vocês, junto comigo, possamos refletir que estar aqui com Paulo não é um curso de teologia. E a nossa exegese, ela é muito sutil, muito simples, despretensiosa. Porque o nosso intuito é utilizar a ferramenta do Espiritismo, da doutrina codificada pelo nosso querido Allan Kardec, para abrir os portais e nos
auxiliar para que nós possamos nos aproximar da vivência desse conteúdo revelador. E é muito interessante porque esse versículo, quando a gente caminha para o versículo 8º, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Esse texto de Paulo de Tarso, o doutor da lei, que conhece profundamente as Escrituras, ele está fazendo uma referência ao livro de Salmos. Olha que beleza. Ao livro de Salmos. Exatamente, eu separei aqui, Salmos 69, 22 e 23. Vamos fazer a leitura do livro Salmos 69, 22 e 23. Eu não vou colocar aqui para vocês como imagem, mas eu peço que me acompanhem. 22 a 23. Vamos lá. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam, meu Deus, hoje está difícil. Escurecem-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Davi está nos chamando a atenção de uma forma muito especial. E o Paulo ressalta isso aqui para a gente. Deus dá profundo sono? Deus vai impedir que vejamos? Que ouçamos? Até os dias de hoje, conforme o texto está dizendo? Davi está falando sobre escurecer os olhos para que não vejam. É a providência divina? São as hostes superiores que vão definir o embrutecimento da alma? O que você acha, Sandra? O que você pensa disso, Nita? É óbvio que não. É a ilusão. É o egoísmo. Que dificulta, que coloca venda nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Isso é factual. Fatos e dados comprovam isso. Costumamos a caminhar vendo e não vendo, enxergando, mas não observando. Aí o tempo passa, a dor nos visita, e as coisas como que vão modificando, e chega um tempo que a gente olha e fala assim, engraçado, eu estou no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, mas foi necessário passar tantas experiências no meu coração, na minha vida, e hoje eu vejo claramente. Como o próprio Paulo fala na sua carta aos Coríntios, eu vejo face a face, não mais em espelho, não mais em parte, mas eu vejo todo. É a mente translúcida que consegue refletir a luz que vem de Deus. Então, por que não compreendemos a mensagem do Evangelho?
por incoerências, por opções do nosso ego, que se tornam chamas consumidoras, e que o nosso eu profundo, não consegue, em sintonia com o nosso eu superior, o nosso self, o filho do homem, seja a terminologia que vamos adotar, consegue reger. O filho do homem é o futuro, mas que está sendo idealizado. Mas o filho do homem, que nós já conseguimos, pelo menos ver por onde ele está nascendo, ele precisa de ser encorajado para tomar as rédeas, para administrar melhor, não permitindo que a paixão, como nós dissemos anteriormente, o ego primitivo, ele fale alto. Porque o ego primitivo, ele se incomoda com a luz. A batalha que nós vivemos para renovar, para se auto-iluminar, ela é fomentada pela nossa intelectualidade sagaz. Por isso que nós sofisticamos, nós criamos infinitos argumentos para tentar driblar a justiça divina. Observe o direito. Observe as batalhas jurídicas que estão aí à nossa porta nesses tempos, sempre procurando algo na letra para beneficiar o ego, o interesse imediatista. E por isso nós vamos tentando, nessas brechas, alterar o que está fundamentado como regra. A regra do bem viver. Bem viver no seu sentido da justiça divina, que se apoia ou que dinamiza a igualdade plena, a liberdade soberana e responsável, que naturalmente é engrinaldada pela fraternidade, que aquece, que aconchega, que aprimora, que aproxima. São mecanismos que nós precisamos compreender com muita cautela, com muita paciência, para não querer dar passos que a gente não dá conta, mas também não nos curvarmos com o sofá, ou melhor, com o impedimento que vai dificultar a nossa passagem. Ou com aquelas ilusões que nos deixam sentados na acomodação da indiferença ou da rebeldia. São planos, são reflexões. Porque se não tomarmos a rédea do destino, o que vai acontecer conosco? E foi o motivo que eu fui inspirado aqui a trazer esse texto que está no livro Salmos. Olha o que acontece quando nós optamos por não seguir na direção da luz. O texto diz: escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Essa fala aqui, ela tem a ver com as respostas da vida. A vida responde assim. Muitas vezes com cheiro de inclemência, de injustiça, de exagero.
mas a natureza responde de uma forma perfeita. Se semeamos vento, como podemos pretender colher flores? Nós vamos lidar com as tempestades. Esta é a ira do Antigo Testamento. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligistes e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam inscritos como os justos. Esse texto, ele vai nos remeter às consequências, inclusive sociais. E eu vou pedir a vocês a vênia para voltar com ele na próxima semana. Por quê? O profundo sono, ele se torna uma necessidade para quando nós pervertemos, adulteramos, complicamos o processo. O profundo sono, ele pode definir uma reencarnação difícil. O profundo sono pode ser imputado a Adão no símbolo da queda, dentro do mecanismo que nós já conseguimos extrair do símbolo do Antigo Testamento, da queda do paraíso. O que efetivamente vai garantir para nós reflexões seguras quanto à chegada de espíritos, em tese adormecidos, para o planeta Terra. A raça adâmica, que Allan Kardec esquadrinha para nós no livro A Gênese, como espíritos que optaram pela rebeldia, pela indiferença, conspurcaram os princípios nobres que a consciência de cada um manifestava. E por isso, estes espíritos foram se aglutinando, se organizando em legiões, em turbas, que foram degredadas de mundos que avançavam na esteira da evolução, dentro dos princípios da ordem do progresso. E foram deportados, por exemplo, para o planeta Terra. Essa história que nós, espíritas, já debatemos há algum tempo. E temos muito que explorar. Porque na renitência, na rebeldia, nós vamos escrevendo no livro da própria vida a ira que iremos ter que nos reajustar, reconjuntar para soerguer, para poder levantar com nobreza, com dignidade espiritual. O planeta Terra vive isto agora, de uma forma muito pungente. Tudo que nós estamos discutindo aqui, de uma forma singela, despretensiosa, tem tudo a ver com o que esse texto traz para nós. 2 versículos. 2 versículos. Para nós que estamos estudando em sequência, esses versículos estão numa cadência, numa harmonia, que nos ajuda a entender o que vem a ser essa eleição. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Porque, meus queridos, minhas queridas irmãs, até ao dia de hoje, até o momento em que estamos lendo de novo o texto, estamos diante da revelação. E a revelação está
trazendo para nós um grande convite. E esse convite parte daquele que é o revelador dos reveladores. Aquele que vem em nome de Deus para a terra. Deus. Deus envia Jesus, o Cristo, o unigênito, para nós o primogênito, o primeiro nessa história e por isso o mais velho. O irmão que ensina, amoroso, dar a vida por nós, porque não existe amor maior do que dar a vida por semelhante. Ele está dando a vida para todos nós. Eu vou aproveitar um break aqui e vou trazer uma fala do Demerval Júnior. Paulo de Tarso, em Timóteo, diz que pela nossa pequenez, porque venham estudar, jamais compreendemos a verdade. Assim sendo, temos viver Kardec sempre estudar, estudar, estudar. Isso aí, Demerval. Somos pequenos. Só na nossa pequenez nós vamos ter dificuldade. Precisamos da sintonia com aqueles que se fazem pequenos e por isso são grandes. Nós somos pequenos, na verdade, porque queremos ser grandes. Então temos que ressignificar esse processo. Ter a humildade de se colocar para estudar. E no nosso caso, como espíritas, estudar cada vez mais Allan Kardec. Porque Allan Kardec deve ser crido e vivido todo momento. Porque sempre na sua vida, como na minha, nós estamos sendo convidados para conhecer mais um pouco o pedagogo de Lyon. Este que veio ao mundo em nome de Jesus para nos mostrar que essa escola é bendita. Queridos amigos, maturidade é obra do tempo, é obra das reencarnações. E por isso, como um dia chegamos à Terra como aqueles que fomos enviados para começar de novo a nossa história aqui e nos soerguermos dos escombros da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós já caminhamos um pouco, o que deve ser valorizado por todos. Você hoje é melhor do que foi ontem. Amanhã seremos melhores. Estaremos compreendendo essa carta de Paulo com muito mais profundidade e abrangência. Mas nós não podemos desconsiderar o valor das aquisições, porque somos herdeiros de nós mesmos. Então nós temos virtudes. Sabemos que temos muito mais vícios que precisam de aprimoramento. Mas nós não vamos conseguir a partir das virtudes já conquistadas, dos sentimentos que já se sublimam e das emoções que precisam de direcionamento. Eis o grande desafio para nós. Mas poeticamente, o nosso tempo caminha para o fim. Poeticamente, nós também podemos falar da maturidade revelada nas questões do dia a dia e que nós podemos entrar numa nuance ou num departamento mais prático e refletirmos filosoficamente sobre cada um desses departamentos. E eu peço vênia para vocês, porque eu achei um texto na internet muito interessante. E eu vou dividir com vocês. Nós temos mais 9 minutinhos, eu vou acelerar aqui com vocês. O texto é intitulado Maturidade Revelada. Autoria desconhecida. O texto diz assim, vamos lá. Algumas coisas que a vida ensina com a maturidade. Amor não se implora, não se pede, não se espera. Amor se vive, ou não. Ciúmes é um sentimento inútil.
não torna ninguém fiel a você. Animais são anjos disfarçados. Vivem na terra para nos mostrar, ou para mostrar ao homem, o que é fidelidade. Crianças aprendem com aquilo que você faz, não com o que você diz. As pessoas que falam dos outros para você vão falar de você para os outros. Perdoar e esquecer nos torna mais jovens. A água é um santo remédio. O choro existe para a gente não explodir. A ausência de regras é uma regra que depende do bom senso. Não existe comida ruim. Existe comida mal temperada. A criatividade caminha junto com a falta de grana. Ser autêntico é a melhor e a única forma de agradar. Amigos de verdade nunca te abandonam. Amigos de verdade nunca te abandonam. O carinho é a melhor arma contra o ódio. As diferenças tornam a vida mais bonita e colorida. Há poesia em tudo. Cada um faz a sua poesia. Não importa se é ou não é poeta. A música é a sobremesa da vida. Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é quem mente. Filhos são presentes raros. De tudo que fica é o seu nome e as lembranças de todas as suas ações. Obrigado, desculpa e por favor são palavras mágicas mesmo. São chaves que abrem portas para uma vida melhor. O amor. O amor. Não há vida decente sem amor. A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimentos, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Os nãos da vida não dizem onde você vai chegar, mas sim sua postura diante dos nãos. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Pois o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. A vida é muito para ser insignificante. Que possamos viver dando significado, valorizando cada instante, cada oportunidade, cada pessoa, cada lugar, cada hora, cada êxtase, cada intuição, cada sentimento, cada emoção.
Que o coração seja a referência da nossa sabedoria. Escute esta voz que fala muitas vezes o que os grandes discursos não conseguem expressar. Que Deus nos abençoe. Que Jesus esteja conosco. Que a equipe de Paulo de Tarso nos inspire. Que Allan Kardec possa ser por nós um pouco mais compreendido. Se queremos prestar um preito para alguns homenagem a Allan Kardec, operemos com fidelidade a sua obra. Essa semana foi aniversário de Chico Xavier. A família espírita, por certo, endereçou preces, vibrações e agradecimento a essa alma querida. E nós interrompemos o nosso trabalho também o fazendo. Que Chico possa continuar nessa dedicação constante, junto com a Emmanuel, com tantos espíritos amigos, contribuindo, nos inspirando para que a gente possa agora fazer a nossa parte. Que todos os cristãos, nas suas mais variadas posições, na representação de Jesus, que eles possam, nesse momento, formarem uma grande rede de pensamentos e sentimentos, envolvendo a todos nós, que somos ainda filhos do Calvário, necessitados, envolvidos ainda nesse vale de lágrimas, de sombras, mas que um dia será uma terra sagrada dos bem-aventurados. E nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Boa noite para todos.